Como dois grandes gigantes da América Latina podem ser futuros rivais. Hoje eu vou tratar de duas empresas muito interessantes, Mercado Livre e Nubank. As duas empresas tiveram uma valorização bem expressiva no ano de 2025 e tendem a surfar um bom momento com países em que atuam com políticas monetárias de afrouxamento que levam a um custo de capital mais baixo e podem ser muito beneficiadas pelos cortes de juros nos países em que atuam, e aqui eu me refiro principalmente a Brasil e México. São duas empresas em cenários diferentes e com estratégias diferentes. Então eu vou começar pelo Mercado Livre e depois eu vou para o Nubank. Então eu vou começar pelo Mercado Livre, que tem um modelo de negócio baseado no e-commerce. A plataforma de e-commerce tem sido usada para extensão da sua logística, perenização da sua dominância no mercado brasileiro e dominância e captação de novos clientes para integrar o ecossistema do Mercado Livre. No entanto, a manutenção de toda a estrutura logística do e-commerce é muito cara, muito dispendiosa. O Mercado Livre tem que gastar muito com isso e não consegue gerar uma margem operacional tão interessante nessa operação. No entanto, ao lado do Mercado Livre existe o Mercado Pago e o Mercado Crédito, que são que na verdade é um braço só, é a fintech do Mercado Livre, e que é onde realmente o Mercado Livre ganha dinheiro e tende a ganhar cada vez mais dinheiro e vai repercutir cada vez mais na margem operacional da empresa. Então, toda a parte de adquirência, processamento de pagamentos, concessão de crédito, abertura agora de uma carteira digital em que a pessoa, o cliente, deixa o seu dinheiro lá e o dinheiro tem uma rentabilização como se fosse uma renda fixa e consegue ganhar um pouco mais do CDI. Todos esses mecanismos são mecanismos que levam o Mercado Livre para um caminho de fintech e que tende a impactar muito mais o resultado operacional da empresa, muito mais do que o e-commerce. Então, veja que interessante, o Mercado Livre vai adotar uma estratégia similar à Amazon, porém usando a sua fintech. Vou fazer aqui essa analogia. Da mesma maneira que a Amazon utilizou a AWS para crescer o e-commerce e se consolidar praticamente como um monopolista do e-commerce, do varejo digital nos Estados Unidos, o Mercado Livre pretende fazer algo similar usando o seu braço, a sua fintech, o seu braço financeiro, que usa, na minha opinião, como inspiração a Ant Financial, que é o braço financeiro do Alibaba lá na China, e que pode tentar copiar esse modelo para a sua estrutura de negócio, de modo que, quem sabe, daqui a 10 anos, por exemplo, 70% do resultado operacional, ou 65% ou algo perto disso, seja decorrente do seu braço, do Mercado Pago, da sua fintech e não do e-commerce. Na verdade, o e-commerce será um detrator da sua margem operacional, mas servirá como a principal ferramenta para captação de novos clientes, criação de base de dados, banco de dados e extensão da sua margem competitiva, do seu diferencial competitivo em relação aos outros concorrentes. Aqui me refiro principalmente a Shopee e a Amazon. Então, de um lado, um braço de captação, que é pouco rentável, pouco lucrativo, e de outro lado, onde realmente o dinheiro é feito, que é na parte de fintech, na parte de adquirência, processamento de pagamentos, abertura de carteira digital e, quem sabe, um braço de investimentos com uma sofisticação dessa carteira. Vamos agora tratar do Nubank, e com essa exposição do Mercado Livre você já deve ter percebido mais ou menos onde é que essas empresas podem concorrer de maneira bem agressiva. Antes disso, se você está assistindo a esse vídeo, se você gosta dos meus vídeos aqui no meu canal, por favor, não deixe de seguir. Nós temos muitas pessoas que acessam o nosso canal, assistem aos vídeos, mas não se inscrevem no canal. Se você tiver mais alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Quiser comentar e quiser que eu faça mais algum vídeo sobre um tema que te interessa, pode me escrever aqui também que eu vou responder. Voltando ao assunto, o Nubank, já de uma maneira diferente, foi uma fintech criada com o nome Nu de despido, de tentar fazer um banco realmente muito mais low cost da perspectiva de manutenção dos custos operacionais do banco e trazer um serviço mais honesto para o seu cliente, sem muitas tarifas, sem onerar o cliente. Começou com uma estratégia do cartão, que foi um sucesso, cartão de crédito, a pessoa entrava e já liberava um crédito baixo, mais rotativo, e aí se a pessoa começasse a ter uma movimentação, pagasse a fatura do cartão, o Nubank já aumentava o crédito, e tudo feito com muita tecnologia, então o custo de servir o cliente era muito mais baixo do que os bancos incumbentes, e com isso o Nubank se sedimentou como o grande banco das classes C e D, portanto pessoas que têm uma renda muito baixa, que eram muitas vezes até desbancarizadas, estavam fora do sistema financeiro, que acabaram ingressando no sistema financeiro graças ao Nubank. Então essa foi a estratégia do Nubank, e hoje o Nubank tem uma base de mais de 100 milhões de clientes. O grande problema é que o Nubank não consegue rentabilizar a sua base de clientes de uma forma diferenciada, com produtos mais sofisticados que proporcionam um retorno maior para o banco. Para isso, o Nubank precisa
investir na captação de clientes com maior poder aquisitivo, clientes com alta renda. Por isso, o Nubank tem ingressado no chamado segmento ultravioleta, que foi criado pelo banco, que tende a alcançar pessoas com mais de 15 mil reais de renda mensal e, quem sabe, atingir pessoas até com uma renda muito mais expressiva, que é onde verdadeiramente esse dinheiro vai retornar para o banco. Mas veja que interessante, no Brasil nós temos mais ou menos pessoas com essa faixa de renda ou mais ou menos 8 milhões de pessoas. O Nubank já tem aproximadamente 4 milhões de pessoas nessa faixa. As outras 4 estão nos grandes bancos, bancos de investimento, Itaú, BTG, outros grandes bancos de investimento, e tende a ser muito difícil que o Nubank consiga roubar esses clientes desses outros bancos. Então, basicamente, o Nubank tem essa grande base em relação à qual ele deve rentabilizar mais, tanto a base que tem uma renda mais baixa, quanto esses aproximadamente 4 milhões de clientes que têm um poder aquisitivo mais alto. Nessa tentativa de explorar mais os clientes, o Nubank tem começado a ampliar o seu leque de serviços e agora até tem uma plataforma de e-commerce e tem uma plataforma de investimento para tentar trazer mais serviços. Também tem a parte de seguros e outros serviços financeiros que podem agregar valor e melhorar o resultado do banco. Veja, portanto, que o Nubank também começa a pensar em avançar sobre o e-commerce e, portanto, começa a ser um player que pode, eventualmente, lá na frente, concorrer com o Mercado Livre, embora nós saibamos que nesse mercado de e-commerce tende a ganhar sempre o vencedor. O líder é aquele que acaba dominando e, com seus efeitos de rede, acaba tendo uma preponderância que os players menores acabam se tornando pouco competitivos. Foi assim nos Estados Unidos. Na China tem um pouco mais de disputa, mas também é uma concentração em poucos players de e-commerce. E no Brasil tende a acontecer a mesma coisa. No entanto, e aqui mais no encaminhamento de fechamento do vídeo, o que me parece é que esses dois grandes players da América Latina tendem a se digladiar nem tanto no e-commerce, mas sim na sua cesta de serviços financeiros, já que o Mercado Livre tende a ficar cada vez mais sofisticado na oferta de serviços financeiros e assim tende a invadir o espaço de players tradicionais do ecossistema financeiro puro e pode acabar avançando sobre esses outros players e participar da atividade de concessão de crédito e da sofisticação de investimento das pessoas que moram no Brasil, na Argentina, na Colômbia, no México, que são os países visados por essas grandes empresas que têm uma atuação muito forte na América Latina. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiz um vídeo aqui para abordar dois grandes players importantes, ambos estão listados nos Estados Unidos, mas que têm atuação grande aqui no Brasil, tem suas BDRs negociadas no Brasil e que pode ser de interesse de investidores e de clientes. Dificilmente hoje no Brasil nós vemos uma pessoa que não tenha sido cliente ou do Mercado Livre ou do Nubank, dada a sua profunda difusão na sociedade brasileira. Espero que esse vídeo seja de interesse, portanto, não só de investidores, como de consumidores que tenham interesse em entender quais são os rumos que cada empresa tende a adotar nos próximos anos e na próxima década. Se você gostou desse vídeo, não deixe de seguir o canal e siga para mais assuntos ligados a finanças, investimentos, direito, economia e mercado financeiro.